Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isto, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje
Vamos começar pelo Evangelho. Os apóstolos estavam tristes, muito tristes. Por quê? Tinha acabado de acontecer aquilo. Eles nunca imaginavam. Não é possível. Jesus falava o tempo inteiro. Sim, mas nunca imaginavam que o Senhor deles queria caminhar sobre as águas, ressuscitar os mortos, parar a tempestade. Como que eles vão pensar que um cara desse vai deixar isso acontecer? Nunca. Então eles estavam desanimados. Mas você não pode ficar desanimado muito tempo. Você tem que fazer o quê para sustentar? Voltar a trabalhar. Sim? Sim ou não? Mas vamos lá. Quando alguém tem um encontro pessoal com Jesus de verdade, estou falando gente que vem à igreja só não, porque tem gente que vem para a igreja a vida inteira e não tem encontro pessoal com Jesus. Estou falando quem teve um encontro pessoal com Jesus verdadeiro. O que acontece na sua vida que muda completamente o jeito de viver? O que você aprende, reconhece quando você tem um encontro pessoal com Jesus? Alguém arrisca? Sei, recebe o Espírito Santo. Aí você toma consciência de quê? Que ressuscitou, mas isso vai mudar o que na sua vida? Estou falando na sua vida. O que muda na sua vida depois que você tem um encontro pessoal com Jesus? Conversão, agir. Tá. A pessoa convertida, ela reconhece que ela não existe sozinha em si, não tem sentido a sua existência. É igual uma peça de um quebra-cabeça. Você tem aquele buraquinho lá, você não sabe por quê, ou aquele, né? Então você descobre que você nasceu para se encaixar. Você nasceu para Ele. Não é assim? Tudo que não tinha sentido na sua vida, sozinho, em Cristo tudo ganha sentido. Então você reconhece que você é completamente dependente dele. Que você não nasceu para viver sem ele. Sim ou não? Se você não viveu isso, porque você não converteu ainda. Não, converteu não. Iniciou o processo de conversão, porque converter, a gente vai converter até o último suspiro, né? Então você reconhece que sem Deus você não é nada, sem Cristo. Então a sua vida muda, porque a partir de então, tudo que você fizer, você vai pedir para Deus a graça, vai rezar, vai colocar o seu trabalho, a sua vida, os seus fracassos, a sua dor, a sua perda, tudo nele. Agora sim, agora tem sentido. Bem, e quando você tem um encontro com Jesus e depois o mundo te seduz, o que acontece? A rede fica vazia. Aqui os apóstolos tentaram pescar a noite inteira. E eles não são assim, eu que vou pescar, né? Não sei pescar direito, e aí você usa a isca errada, tamanho do anzol. Não, eles pescavam desde pequeno. Eles sabiam pescar. Mas passou a noite inteira, que é a hora que mais pegava, e não pegou nada. Então, a pessoa sem Cristo, ela sempre está com a rede vazia. Sempre está carente, frustrado. Pode fazer o que for lá fora. Nunca tem plenitude, nunca preenche nada. Nunca preenche. E tenta. Quando tem dinheiro, piora, na verdade. Porque a pessoa desesperadamente vai tentar preencher, encaixar algo naquela pecinha que somos nós, de todo jeito. Tem um casalzinho lá em São Luís, que está construindo uma casa no condomínio, com 6 suítes.
O que, quem que vai cuidar depois disso? Quem? Quem já teve casona, sabe. O desejo maior da mulher que já tem uma casona, porque já saciou, tentou saciar, não deu conta, é ter uma casa menor, não é? Prática. Assim, já é. Mas é um desespero para afirmar, não, agora quando eu entrar naquela casa, nem vou lembrar que tem que limpar nada. Ela vai preencher esse vazio. Ela vai. Aí passa 1 mês, 2 meses, aí você acende, aí geralmente põe aquelas lâmpadas para todo lado, né? Aí você acende a lâmpada da piscina, acende a lâmpada de tudo, do jardim, e põe ela, é luz para cima e luz para baixo. Aí você vai com o marido lá de fora e olha. Aí depois passa 2 dias, passa 3 dias, 6 meses. Aquilo vai ficando, já vai desligando as luzes, porque já não, né, vamos economizar um pouco, já não está dando aquele fascínio mais. E aí já vem, e aí tem que limpar aqueles quartos, e a funcionária vai no primeiro dia e fala, ó, aqui eu não fico. Aqui eu não fico. Deus me livre dessa casa. E vai, e passa aquela piscina lá que o cara não arruma ninguém para arrumar, aí começa a ficar verde a piscina, o cara não tem tempo para limpar, para pôr o cloro, e vai. Passa uns 2, 3 anos, já está, ai meu Deus do céu, vamos vender. Vende o preço que achar. Que é uma casa prática, né? Ou então quem troca de carro, 3 em 3 meses. Eu falo que quando tem dinheiro piora. Tentando preencher, a rede está vazia, e a rede vazia. Os únicos que não têm culpa da rede vazia são os apóstolos, porque eles não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado. Mas os outros que afastam de Jesus, todo mundo tem culpa, né? E Jesus chega nos apóstolos e diz, jogue a rede pela direita. Aqui, quando você volta a ter o encontro com Jesus, você volta a aceitar morrer. Senhor, a minha vida sem ti é vazia, não dá, não tem graça, nada presta, é só vazio. Viaja, né? E vai para um lugar, e vai para o outro, já volta brigando por causa das malas, né? Já chega aqui brigando, viaja para todo lado, mas é uma brigaiada danada. Senhor, aí os apóstolos tiveram a graça de ver Jesus e obedeceram. E olha que Jesus é carpinteiro. E os apóstolos são pescadores. Então você tem que renunciar, ser humilde diante e jogar a rede. Aí sim, agora eles, com Jesus, a rede fica plena, né? Cheia de 153 peixes. Quer dizer, São Jerônimo fala que são todas as espécies de peixe conhecidas na época. Você ganha uma vida plena. Quantos de nós, vocês, ou que ainda não conheceram Jesus e estão perdidos, quando os pais não educam na fé, e procura ardentemente, e chora, tentando ser feliz, e compra isso, né? Quando não tem muito dinheiro, aí sonha com a casa própria, não é? Eu tenho que ter minha casa própria. Eu falo, senhora, mas para que só tem que ter a casa própria? Eu moro de aluguel também, vamos morar de aluguel. Não, tem que ter minha casa. Aí trabalha dia e noite, nem vai na igreja, não encontra, não reza. Aí até que separa, né? Faz a casinha própria, na hora que entra para dentro, está um chifrando o outro, porque nem via, né? Passa pouco tempo, já olha, eu queria uma churrasqueirinha no fundo também. Tão bom para receber os amigos. E aí vai. Tanta gente lá fora, ou que não conheceram, ou aqueles que já tiveram um encontro com Jesus, e o mundo seduziu, e a rede vazia, e por orgulho não volta atrás. Não vem quebrar o queixo aqui, como os apóstolos fizeram. Sim, Senhor, nós somos pescadores. O horário melhor de pescar é de noite. Eu pesquei desde criança, mas eu vou te ouvir pela fé e jogar a rede, né? Bem, aí eles comem com Jesus. Bom saber que lá no céu a gente pode comer, né? Vai falar que vocês não gostou dessa ideia. Agora como é que vai ser a comida lá? Deve ser só manjar, nada engorda, não tem triglicérides, nem colesterol, não infarta. Lá pode comer à vontade, né? Tudo que não pode comer aqui tem no céu.
de grátis, à vontade, viu? Todas as tortas de chocolate, tudo, de morango. Lá no inferno, não. No inferno vocês vão ver como é que é ser. Para mim já está preparado, jiló e quiabo eternamente. E se quiser, né? Se quiser. E lá não acostuma não, porque aqui se comer jiló e quiabo direto acostuma. Lá não, cada dia fica pior o jiló e o quiabo, né? Sem contar os ferrãozinhos, os foguinhos, é eternamente, eternamente. Tem que pensar sobre céu e inferno, viu? Porque existe, tem que pensar. Aí Jesus chama Pedro de lado. Antes, o que aconteceu com Pedro? O que Pedro falou para Jesus? Senhor, jamais vou deixar, eu darei a vida por ti. É isso ou não? Foi isso? Na nossa Semana Santa? E o que quer dizer isso? Pedro quis dizer que ele é o cara. Ele vai dar a vida por Jesus. E o que Jesus disse? Pedro, Pedro, baixa o facho, quebra esse queixinho seu. Não é assim que funciona. Mas eu te digo que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Vocês viram que uma das que reconheceu Pedro era cozinheira, não era? Era uma cozinheira, ele ficou morrendo de medo. Você não é aquele que está... Não conheço esse homem. Quando a gente quer fazer as coisas com as nossas forças, com a nossa capacidade, a gente cai. Sempre é assim. A gente cai. Então Jesus chamou. Quantas vezes que Pedro negou? 3. Então Jesus chama Pedro de lado e fala assim: Pedro, tu me amas mais que eles? Sim, Senhor. 3 vezes. Aí Pedro fica triste porque lembra da negação. Não está escrito que lembra não, mas é claro que lembra, porque 3 vezes, né? Só, gente, o negócio é muito mais bonito que vocês imaginam. Em grego, o Evangelho foi escrito em grego. Em grego, o amor tem 3 níveis, vocês sabem? O amor eros, que é o do corpo, da carne, não é só o erótico ruim, não. O eros mesmo, que a paixão do casamento, né, do corpo. O amor philos, de amizade, certo? E o amor ágape, dar a vida. O amor ágape é aquele assim, ó, é o da mulher que cuida do marido acamado. É o amor ágape. Ela não tem nada de eros e nada, ela não satisfaz nada do corpo dela, e ela não tem nada de filos, de amizade. Ela nem conversa com o marido está acamado. Então só tem o amor ágape, de doação, certo? Então, no Evangelho, Jesus chama Pedro e pergunta assim: agapas me? O que é agapas me? Você me ama para dar vida? Lembra que antes Pedro estava, o que Pedro responde? Filote. Eu te amo de amizade. Eu não fui capaz de dar a vida. Filote. Segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, agapas me? E Pedro fala: filote. Não. Só que na terceira vez, como é que Jesus pergunta? Jesus desce e fala: Pedro, fileas me? Você me ama com amor de amizade? Aí Pedro responde: filote. Aí depois Jesus diz: pois eu te digo que quanto és jovem, vai onde queres. Quando te tornares mais velho, vai aonde não queres ir. O que ele quis dizer? Que agora é Jesus que vai dar o amor ágape. E agora ele vai dar a vida. Sim ou não? E Pedro morre de crucificado. Agora Pedro não está mais com as suas forças. É Jesus que foi na fraqueza de Pedro e disse: agora sim, você vai dar a vida, porque eu vou te dar a capacidade de dar a vida. Entendeu a grande diferença? Um dos sinais está aqui em Atos dos Apóstolos. Pedro tinha medo da cozinheira. E aqui no Atos dos Apóstolos? Ele estava preso e depois os soldados fizeram o quê? Mandaram açoitar os apóstolos. Apanhar mesmo. Açoite naquela época lá era com força, devia estar com uns
Os vergão, né? E como é que ficou Pedro e os outros? Contentes. Uai, o Pedro que tinha medo da cozinheira, agora apanha de soldado, ainda fica feliz? O que mudou? O Espírito Santo. Agora não é ele com as suas forças, é ele morto para si, que aceita o amor de Deus para dar a vida. Entendeu a diferença? E no final da vida, Pedro não aceita ser crucificado como seu mestre. Ele disse: vire a cruz, eu não sou digno de ser morrer como o meu Senhor. E ele morre de cabeça para baixo. Ou seja, gente, nós que é tranqueira, fraquinho, não precisa desesperar. Deus dá a força na hora certa. Se não for minha hora agora, minha filha, apareceu um ali para matar os 6, você acha que eu vou lá na frente? Corro pela saída aqui e vou voando. Mas se for a minha hora, eu vou botar o peito e dizer: aqui não. Depende de quem? Dele. Não de mim. Se eu falar que agora eu vou dar a vida por vocês, vem um ali, eu sou o primeiro a fugir. Primeiro. Mas se eu falar, eu por mim mesmo não sou capaz, Senhor, mas me dá a graça, né? Com certeza. Com certeza. Deus dá a graça na hora certa. Eu já contei aqui a história do menino lá em Porá, que chegou na missa de capacete. Contei só para uma. Eu estava celebrando a missa de manhã e um bendito de um acólito chega de moto, para a moto, bem no final lá, de capacete, senta na moto. Eu olhei assim e falei: o que aquele cara está me olhando de capacete? Aí eu pensei: de hoje eu não escapo. Lá em Porá eu tenho muitos amores, mas também tem muitos inimigos. Aí eu comecei a negociar com Deus. Falei: Senhor, vamos fazer um acordo. Ou ele erra, ou ele acerta de vez. Aí na hora da consagração, levantei os braços bem de ser aberto. Eu pensei: Senhor, ou pega de vez, ou não pega nada. Depois descobri que é o bendito da coca, é matar ele. Por que você não tirou o capacete? Filho de mãe. De capacete. Então, na hora H, Deus dá a graça, né? Na hora H. Mas se você querer ser forte, por exemplo, eu não tenho fé, pede fé. Eu não consigo vir na missa, pede o dom de vir na missa. Eu não consigo amar meu esposo bêbado, quando não tem violência. Pede o amor. Não consigo amar minha esposa, meus pais, o meu pai que me rejeitou, meus filhos. Pede o amor. O jovem rico: por que me chamas bom? Só Deus é bom. Vai, vende os seus bens. Aí Jesus diz, ele vai embora. Para o homem é impossível, para Deus nada é impossível. Bastava o jovem rico ajoelhar e falar: eu não dou conta de largar meus bens, me ajuda. Se você tem dificuldade de ser desapegado para ajudar os pobres, pede o dom da graça, dizimista, pede o dom, pede a fé. Ajudar alguém da família, pede o dom, né? Vou terminar com um testemunho do Renato. O Renato veio dar palestra aqui em Paraúna sobre o Dia da Misericórdia. Não sei se alguém foi lá. Alguém foi lá? Na tarde de misericórdia? Não. Ele tem 8 filhos e ele tinha as lojas de suplementos, ganhava bem, depois teve Covid, quis mudar para Goiânia, mudou para Goiânia, depois entrou na comunidade Luz da Vida, saiu com um pé na frente, outro atrás, sem dinheiro. Aí ele me pediu ajuda, eu estou passando por dificuldade também. Eu liguei para um amigo meu, médico, que está no início de carreira, que está ajudando ele. Depois eu até assustei o tanto que esse amigo meu está ajudando ele. Muito dinheiro. Até liguei para ele e falei: meu filho, você é um cara, né? Ele: não, quando eu vi aquela família. Aí ele começou a vender uns biscoitos aqui em Pontalina, em Firminópolis, e está tirando uma rendinha lá, mas não dá conta de manter a família ainda. Aí esse meu amigo meu deu um tempo para ele até julho para ajudar. Aí no dia de São José,
Ele chegou na imagem de São José e disse: Senhor, José, me ajuda, eu não consigo mais, como pai de família. Que dia que eu vou voltar a sustentar minha família? Me chorar. Me ajuda, São José. Chorou. Santa Teresa d'Ávila fala que nunca foi feito um pedido de São José que não fosse atendido. No dia seguinte, ele foi adorar Jesus. Olha tanto de vezes de graça que vocês perdem de ouvir adorar Jesus. Ele foi adorar Jesus na Sagrada Família, onde tem a adoração perpétua. E tinha uma mulher que estava lá adorando, e saiu e voltou. E chamou ele e falou: Renato, o senhor está me incomodando? O que você está precisando? Você está precisando de emprego? O que é? Ele nossa, estou passando por dificuldade. Olha só, hein? Na adoração. E aí, ela disse assim: então você vai agora, ou à tarde, falar com meu marido, eu já estou ligando para ele, que você... Aí ele, sim, né? Não, tá bom então, eu já estou ligando para ele. Se você quiser ir agora, ou à tarde. Foi lá. O marido dela, ele entrou, as palavras dele, ele entrou e falou: que honra um homem de Deus na minha empresa. O que você quer fazer? Ele: o que eu quero fazer? Qualquer coisa, pode escolher, tem 3 níveis de... Você pode, ou na produção. Quanto você quer ganhar? Ele disse o valor para manter a família, que é um valor que nunca vi emprego desse valor. Não sei nem se eu falo o valor, para vocês ficarem mais assustados. R$8.000. Você já viu algum emprego de primeira vez ganhar isso? Ele disse: para manter minha família eu precisava de 8.000. Tá bom. Você vai fazer o que você... Isso aí, assim... E o que você ainda faz? Ele falou: não, eu vendo meus biscoitos. Então, uma vez ou outra, eu vou te liberar mais cedo para você não parar de vender seus biscoitos. Eu falei: Renato, isso é mais milagre do que a escada das irmãs lá nos Estados Unidos. Que São José aparece para fazer a escada lá, que ninguém sabe como é que foi até hoje. Vocês entenderam a graça, né? De quando você se une a Jesus, a rede vazia, e você vem, claro, e ainda mais quando envolve São José e Nossa Senhora, que são os dois que não tem como ele negar pedido. Imagina quantas graças... Foi uma visita ao Santíssimo essa graça. Imagina quantas graças você não perdeu de não visitar o Santíssimo. Quantas e quantas e quantas. Se ele não tivesse ido lá, a esposa do rapaz não tinha, né? Ela saiu e voltou. Deus está me incomodando. O que foi? Então, está aí. Nossa peça de quebra-cabeça só tem sentido em Jesus, como os apóstolos, com a rede, como o Pedro, que agora, sim, crucificou. Agora sim, foi com a graça, com o amor de Deus, que ele virou o Pedro, graças a Deus, que nós conhecemos. Que Nossa Senhora nos ajude e São José interceda por nós. Crê em Deus Pai,